No episódio de hoje de Farofa com Smetana, quero apresentar a segunda parte de nossa entrevista com Paula Parreira, uma escritora brasileira do interior de São Paulo, que estava morando em Odessa quando começou a invasão em larga escala. Hoje vamos entrar de verdade neste assunto. Como foi para ela, como brasileira em Odessa, viver aqueles dias incertos e perigosos, quando os ataques com mísseis começaram e as pessoas começaram a fugir, enquanto ela e o marido decidiram ficar. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar. Também temos Instagram e Substack. Seu apoio a esse projeto é realmente importante. Slava Ukraini. Você estava realmente. Você é um dos brasileiros que estava no país quando começou a invasão de larga escala. Uhum. Você conte sobre isso Uhum. no livro, que eu tenho que dizer que é muito bem escrita. Obrigada. E assim, você consegue relatar as ideias complexas, mas com voz muito pessoal e agradável. Mas qual era a sua experiência desses primeiros dias da invasão? Olha, eu acho que houveram dois momentos assim que para mim foram bem assustadores. O primeiro foi realmente quando a guerra começou, porque a gente não tinha ideia do que ia acontecer dali em diante, né? Assim, ninguém tinha, o Serguei não tinha, eu não tinha, mas quando por volta das 5 da manhã a gente ouviu as explosões, claro, a gente já via aí há pelo menos algumas semanas com o noticiário falando sobre a possibilidade de uma invasão em larga escala, mas a gente não estava tão certo de que isso poderia acontecer, né? Então, quando aconteceu a explosão, né, as explosões de manhã, a gente sabia que, assim, quais as chances de ser outra coisa, né? Então, assim, todo mundo corre para o celular para ver se a gente recebe alguma informação. Aí a gente soube que o aeroporto de Odessa foi atingido, porque a avó do Serguei mora ao lado também do aeroporto. Uhum. E nesse período, Odessa era um dos alvos da invasão. A gente morava num apartamento com vista para o Mar Negro, né? Uhum. E é uma sensação de insegurança gigantesca. Porque você não sabe o que você faz. É como se da noite para o dia você não soubesse mais em quem confiar. Né? Tipo, eu não sei se a pessoa que está aqui é mesmo um cidadão, se ele está para colocar, sei lá, uma bomba em algum lugar, qual que é a intenção dessa pessoa. Então tudo fechou. E aí você tinha que entender, por exemplo, tá, mas tem bunker? Porque assim, naquele começo foi um tanto quanto caótico, né? Teve gente querendo sair, teve amigo meu também que mandou mensagem, Paula, por que você não sai? Eu falei assim, não vou sair. Né? E aí a gente via, por exemplo, né, pelo Telegram, aquela primeiro posto de gasolina já sem gasolina, filas quilométricas de carros, gente que, assim, para conseguir passar pela fronteira, saindo de Odessa, assim, 3 dias de viagem porque estava tudo parado. Então era também uma sensação de pânico, né? E o Serguei não poderia sair. Já Uhum. começava aí toda uma dinâmica e para mim foi um processo difícil, porque eu entendo que era um risco ficar, existia o medo de ficar, mas também tinha muita incerteza com relação a sair, então eu acabei ficando, né? E você não acreditava que ia realmente começar, como a maioria dos ucranianos? É, é. Eu não achei, assim, eu até achava que na Ucrânia em si a sensação era outra. Eu cheguei a dar algumas entrevistas antes da invasão, e eu falava, não, por aqui está tudo bem, as pessoas vão ao mercado, vão ao parque, as pessoas, né, embora a gente possa até conversar com um amigo ou outro sobre o assunto, não era uma situação de pânico. E eu via que a mídia internacional trazia isso com muito mais intensidade. Né? Então a pergunta para mim era, qual que é o clima, como está o clima de tensão na Ucrânia? Eu falei, mas não tem tensão, tá tudo bem. Uhum. As pessoas conversam, mas assim, o noticiário não está falando sobre uma possível invasão 24 horas por dia, nem nada. E eu e Segui conversamos na época, a gente, né, alugava um apartamento em Odessa, e ele falou assim, olha, eu não acho que vai invadir. Mas se invadir, eu acho também que não vai durar muito tempo. Eu acho que, sei lá, dá 2 semanas, eu acho que a coisa se resolve, né? E eu pensei, ó, tá bom, né? 2 semanas a gente aguenta.
Uhum. Depois, em algum momento, ele até sugeriu que a gente saísse. Ele falou assim: se você estiver muito preocupado, a gente pode sair e ficar num país vizinho até a situação se resolver. E na época eu falei para ele assim: mas para que a gente vai sair daqui? Né? A gente não vai ter que pagar uma multa se a gente quebrar o contrato do aluguel, para alugar um outro apartamento em outro país. A gente não sabe quanto tempo que a gente teria que ficar lá. Então eu falei: não, a gente fica por aqui mesmo. Né? Então a gente ficou e deu no que deu. Né? Então, assim, esse primeiro momento foi mais complicado, porque a gente tinha que entender exatamente a dinâmica das coisas, né? A gente não tinha noção de onde que existiam bunkers, né, para a gente poder ir em caso de ataque. A gente não sabia, por exemplo, de algumas limitações, aí não podia tirar foto em lugar nenhum, porque tinha esse clima de suspeita, né? Eu lembro que o Sergei chegou a visitar um espaço que era, né, como se fosse um bunker, e tinha algumas informações ali, dizendo, olha, o bunker não fica aberto 24 horas por dia, mas quando tiver o alarme, alguém vem aqui e abre, né? E aí ele tirou foto só da porta com essa informação para mostrar para mim depois. A pessoa que viu ele tirar a foto parou ele e chamou um guarda depois para verificar por que você está tirando foto. Né? Então era uma situação estranha que eu acho que ao longo das semanas foi melhorando. É claro, a gente passou também, por exemplo, notando que começou a faltar no mercado. Eu não imaginei que Gretica ia faltar no mercado. Faltou Gretica. Né? Então, aí, embora a gente não tenha tido tanto problema com falta generalizada de alimentos, a gente via que alguns produtos começaram a, né, algumas marcas começaram a sumir. Então, sei lá, você consome certa marca de leite, de repente aquilo já não existe mais. E aí a gente foi entendendo que é porque a logística foi afetada, né, para a entrega de produtos. Então, essas primeiras semanas foram mais assustadoras. E o outro momento mais assustador que eu vivi na Ucrânia foi quando eu retornei em 2023, em julho, depois de ter passado um tempo aqui no Brasil, e cerca de 2 semanas depois que eu voltei, um míssil atingiu praticamente do outro lado da rua, de madrugada, né? Geralmente os ataques acontecem à noite. Aquele dia, o impacto foi tão grande, tão forte. Que você tava dormindo? A gente Como estava era? É, ok, então você estava dormindo e. A gente estava dormindo e eu não sei se a gente não acordou com a sirene, né, que avisava do ataque, mas simplesmente houve a explosão. A gente acordou no pulo, né? Assim, claro, a gente, no caso, eu e o Sergei, no nosso apartamento, não tem uma área para a gente se esconder, então a gente fica no banheiro. Geralmente as pessoas vão ali só pro térreo e a gente se esconde no banheiro. Então eu consegui sair da cama rapidinho e o Sergei falou assim: peraí, que eu acho que caiu vidro em mim. E aí a gente viu depois, né, que a porta que dá para a sacada, ela tem uma parte de vidro. E o impacto foi tão grande que quando a porta bateu, o vidro se desfez e caiu sobre ele, né? Então, essa é a sorte que estava com lençol, mas ele percebeu, então ele teve que sair assim com um certo cuidado. O trinco da porta voou pelo corredor. Então, quando a gente saiu da cama e a gente foi acessar o banheiro, a gente viu a porta do apartamento aberta e o trinco, assim, já na metade do corredor. E tinha um cheiro estranho, né? E eu não sabia nem dizer se era o nosso prédio que tinha sido atingido ou não. E nessas horas a gente está no Como você sétimo andar. descreveria o cheiro? Era um cheiro que lembra cimento e ao mesmo tempo pó. E eu ficava pensando assim, não é fumaça. A minha preocupação era se tinha alguma coisa pegando fogo. Porque eu pensei, se atingiu abaixo ou tiver alguma coisa pegando fogo, a gente tem que sair daqui o mais rápido possível, né? Mas a gente não. Então a gente acabou indo para o banheiro, mas ficamos assim naquela sensação. Aí a gente tentando entender o que estava acontecendo. Não foi o nosso prédio, aí depois é que a gente viu que foi do outro lado da rua. A gente sendo do outro lado da rua adiante, o bairro inteiro ficou sem luz. E aí, né, o Serguei em algum momento conseguiu ir descansar. Eu ainda acho que estava meio em estado de choque. E fiquei meio que tentando entender onde, porque assim, logo depois do ataque, cerca de 1 hora depois, eu vi que tinha uma movimentação, algumas pessoas conversando, andando ali no térreo, tentando descobrir o que tinha sido atingido. Aí alguém passou uma luz muito forte e iluminou, e aí eu vi que tinha assim um buraco no prédio da frente. Aquilo me chocou.
Assim, aquilo, eu fiquei assim, eu não acredito. Como você descreveria o som? É a Porque luz que vem, eu acho que é uma coisa, a luz vem primeiro, né? Assim, nesse caso a gente Uhum, só teve o boom mesmo, né? uhum, Mas a gente vê, por exemplo, em outras situações em que tem um míssil que atinge ele perto, que esse foi mais próximo, né? Mas a gente teve outros ataques em Odessa. Vem um clarão primeiro e depois é que faz o boom, né? Aí você pensa, uhum, realmente, aí que faz sentido, né? Porque a luz viaja mais rápido, né? uhum, Do que o som. Então, quando você vê um clarão, é o segundo que o corpo reage, assim, sabe? De dizer, caramba, vai ser aqui. Sabe quando você já encolhe, assim, sabe? uhum. Então, é assustador. É assustador mesmo, assim. Foram os dois momentos em que eu, né, o começo foi pela tensão, mas esse foi realmente em que eu temi pela minha vida, de verdade. Como vocês começaram a perceber que não ia acabar assim, em 3 semanas, e que ia É, durar? Como era esse processo de ver e entender o que estava é. na frente? Eu acho que a gente entendeu que a guerra seria mais longa do que a gente imaginava, realmente quando a Ucrânia começou a receber ajuda. Uhum, Porque aí falou, bom, se a Ucrânia tiver condições de se defender, ela vai se defender. Então aí uhum, eu entendi que não ia ser uma coisa assim, a Ucrânia não vai se render, a Ucrânia não vai, né? Então eu entendi que ela ia durar mais tempo, né? E aí, e a dinâmica, tem gente que me pergunta assim, mas aí a guerra não vai acabar? Né? Já está para acabar? Eu falei, gente, está para acabar. Assim, não, não, eu não acho que está para acabar, a não ser que de fato a gente tenha um acordo, né? uhum, Mas não vai ser. As pessoas aqui talvez tenham uma visão de vitórias, né? Que é aquela coisa, não, mas saiu vitoriosa, sei lá, a Rússia saiu vitoriosa porque, né, ficou com territórios, ou ainda essa coisa de que, mas a Ucrânia não tem condições. Eu sou da opinião de que a Ucrânia depende sim de ajuda, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, e eu acho que para a história a gente tem que ter sim um registro de que o mundo ficou do lado certo. Então eu acredito que a Ucrânia, a gente precisa deixar na história que a gente ajudou um país que tinha o direito de se defender, né? Porque o legado que a gente vai deixar se a Ucrânia não receber essa ajuda é de que então tá. Então a lição que fica é: os países vão ter o direito de invadir os outros e vence quem é o melhor. Então o que a gente tem mais é que investir em equipamento bélico, porque a gente tem que pensar sempre na proteção, né? uhum. Então eu acredito sim muito nas alianças e eu acho que é claro, embora eu seja extremamente a favor né, de uma paz, né, de um fim de conflito, eu acho que isso tem que ser atingido de maneira que seja sensato e favorável para a Ucrânia, né, pelo menos pensando a longo prazo. E o que você achou, ou como você vem percebendo o papel do governo brasileiro? Péssimo, péssimo. Assim, antes da invasão e o presidente Bolsonaro foi à Rússia, eu fui perguntado por um jornalista sobre. Ele me deixou ainda essa responsabilidade. Ele falou assim: o que a comunidade brasileira acha da visita do presidente Bolsonaro à Rússia? E eu falei: eu não posso falar pela comunidade brasileira, eu posso falar da minha opinião. E eu falei assim: eu não acho que é um bom momento. Né? Seja para fazer o acordo que for, eu acho que se o Putin já está dando todas as indicações de que ele pretende invadir a Ucrânia, certamente você fazer uma visita oficial nesse momento é como se você estivesse mostrando um apoio desnecessário. Mas eu entendo também que essa entrevista foi dada para um canal que era bem anti-governo na época, né? Mas agora em que a gente tem o presidente Lula, né, que recém esteve lá, aí eu não vi, eu não acho que foi feito o mesmo questionamento. Né? Eu Uhum, a crítica não veio no mesmo tom. E eu acho que, no caso atual, foi uma situação ainda pior, porque a guerra já existe e o presidente brasileiro foi lá. Né? Foi lá, uhum. apertou a mão, tratou assim. Não, e isso para mim é inimaginável. Assim, é como você realmente fazer um acordo ou né, ir na festa de um criminoso e dizer: não, mas como é que você se diz imparcial nessas horas? Não, não faz sentido.
Não faz sentido. Então, acho que o governo brasileiro não tem feito um bom papel. Assim, claro, acho ótimo, né, que alguns ucranianos conseguiram vir ao Brasil, têm o direito de ter um asilo aqui, mas não acho que o Brasil tem criticado como deveria criticar o que tem sido feito na Ucrânia. E eu acho que é preciso ser claro, essa coisa de neutralidade, eu não acredito. Acho que uma coisa que o Brasil e os Estados Unidos têm em comum, uma política bastante polarizada. Uhum. Eu acho que então às vezes estou pensando nas conversas que eu tive quando eu estava lá durante o verão. Se uma pessoa apoia o Lula por outras razões, de justiça social, etc., ou, é difícil as pessoas aceitar críticas de Lula em outro assunto. É, É, vira uma qual é, defesa, né? sim, É que como querem se você defender tivesse. de qualquer jeito. É, Qual é a sua experiência com isso? não, certamente, o Brasil é exatamente a mesma coisa. As pessoas tendem Uhum, a idolatrar o presidente, né? Como se, uhum, não, porque eu gosto dessas ações dele, eu tenho que apoiar exatamente tudo que ele faz. E não precisa ser assim, não deve ser assim. A gente tem que reconhecer aquilo que o governo faz, que o presidente faz, que é positivo para a população, mas a gente tem que saber criticar aquilo que não faz sentido, que não é uhum. cabível, né? Então, isso, infelizmente, está meio que na cultura política do Brasil já, né? Não sei, não vou dizer desde sempre, mas há muito tempo. Então, eu acho lamentável, né? As pessoas não precisam defender com unhas e dentes. É uma questão de vamos discutir as ideias separadamente. Sim, o Uhum. governo faz coisas boas para a população, né? Não estou desmerecendo todo o trabalho do presidente Lula. Mas, com relação à Ucrânia, eu acho que o posicionamento dele está errado e as atitudes são, assim, é, dignas de serem criticadas com muita veemência, muita força. Você tem esperança para um cessar-fogo ou um fim da guerra com essas negociações que estão acontecendo agora? Não, ainda não. Eu não consigo imaginar. Porque, assim, o que tudo indica, o Putin realmente quer uma rendição da Ucrânia. Né? Assim, aí eu acho que isso não é nem muito um acordo. Né? Se for para dizer que não vai devolver a Crimeia, quer a integridade dos territórios já ocupados, desmilitarização da Ucrânia, e né, que os Zelensky saia e tudo mais, então eu acho que não é bem um acordo. Então eu não vejo que o Putin realmente esteja interessado num acordo. Eu acho que ele está ganhando tempo, fazendo assim algumas artimanhas, outras articulações para ganhar mais tempo, né, com a guerra. E, ao meu ver, o que a gente precisa ainda é realmente aumentar as sanções para que a Rússia realmente se veja incapaz de continuar com a guerra. Porque eu também perdi a esperança de que o povo russo vá se frustrar tanto com o que está acontecendo a ponto de querer tirar o Putin do poder. Né? Então, é uma Uhum. guerra que tem que ser ganhada de fora, porque a Rússia em si não vai mudar, a população russa não vai tirar o Putin de lá. Ok. Acho que a gente falou da maioria das coisas. Tem uma pergunta que você, outro assunto que você quer tocar, que eu não te perguntei, talvez algo sobre o livro específico. Né? É, Não, acho que é exatamente isso, assim. Eu espero mais é que a Ucrânia continue ganhando um espaço na mídia. Né? Acho que as pessoas precisam compreender mais sobre o que é a Ucrânia, né? Como vivem as pessoas aí, que dinâmicas realmente existem, para que a propaganda russa realmente não ganhe tanta vazão. Né? Eu acho que, infelizmente, a gente perde um pouco, né? Parece, não é como se muita mentira tornasse aquilo verdade, mas de uma certa maneira parece que é isso, né? As pessoas vão propagando uhum. certas informações e, por mais distorcidas que elas sejam, as pessoas começam a falar assim: ah, não, claro, aparece tantas vezes aquilo que deve ser mesmo assim, né? Então acho que é um trabalho assim de formiguinha. A gente precisa dar mais voz, né? Então até agradeço pela entrevista, porque eu acho que é isso. A gente tem que mostrar que, né, aproveitar esse canal em português para que a gente consiga falar mais com brasileiros, para mostrar sobre o que é a realidade na Ucrânia.